Olá. Bom, vamos iniciar então a nossa conversa dessa noite, né? Um estudo. E é com muito prazer e muita satisfação que mais uma vez eu aceito esse convite do Núcleo de Estudos Espíritas Caribá Schutel, esse grupo que foi tão importante para mim. Eu sempre friso isso, sempre que tenho oportunidade de estar aqui e retribuir um pouquinho do tanto que eu aprendi junto com esse grupo, tanto que ele me auxiliou, me orientou e ajudou. O estudo de hoje será baseado no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, efetivamente, é um capítulo que tem vários itens, né, subitens. Tem a qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, transmissão do pensamento e preces inteligíveis e da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E por último, a instrução dos espíritos, a maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. É o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, e muitos de nós já ouvimos, né, essa fala, e vamos ter a oportunidade de continuar observando essa fala. E vamos refletir, pensar mais um pouquinho, porque vendo a importância da prece em nossas vidas e principalmente como ela se fará efetiva, como ela se dará de maneira a nos auxiliar concretamente, de que maneira isso entra na nossa vida, mexe, transforma e conforta, tudo isso. Então vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento ao alto e agradecer ao Deus de amor e bondade, de justiça, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome para estudarmos essa doutrina de luz que tanto nos auxilia a entender todos os fenômenos por quais passamos na matéria e ao retornarmos também ao plano espiritual. Como é importante a gente compreender como tudo se dá, a gente perceber quanto pequenos somos no universo, a grandeza desse Deus que é uma inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas, que tudo cuidadosamente, delicadamente cuidou para que pudéssemos usar do nosso livre-arbítrio e alcançarmos o progresso, o êxito, e assim podermos melhorarmos moralmente, intelectualmente, espiritualmente, psicologicamente, avançando sempre sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, modelo de amor, modelo de perdão, modelo de tudo aquilo que pode só nos acrescentar virtudes e bem-querer, principalmente ao nosso próximo. Transformamos a todos nós a verdadeira humanidade irmã. Fica conosco, Senhor, nos acompanhe, nos auxilie, para que os estudos dessa noite possam tocar verdadeiramente os nossos corações, ainda que seu evangelho seja sempre falado, pregado, discutido, mas sempre fica algo que ainda não nos tocou. Então que essa noite ele possa verdadeiramente vir a nos tocar a eficácia da prece, a importância da prece, a importância dessa comunicação. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre.
Graças a Deus. Bom, agora vamos dar início ao nosso estudo e entender que, para a gente falar sobre a prece, uma coisa primordial é a gente entender primeiro que no nosso corpo material nós temos um dispositivo, nós temos um aparelhinho dentro da nossa matéria que nos possibilita essa comunicação com o plano espiritual. E esse aparelhinho é a nossa glândula pineal. É a nossa glândula, aumentando aqui um pouquinho. É a nossa glândula pineal, é a glândula que vai ativar essa conexão com o plano espiritual. Nós tivemos a oportunidade de termos o Raul Teixeira, né? Grande médium espírita, teve em Cantagalo, aqui na região serrana. Eu sou do município de Cordeiro. E o Raul, na sua fala, agora deve ter uns 15, 20 dias que ele teve aqui em Cantagalo, ele falou sobre mediunidade com Jesus. E ele diz e reafirma que somos todos médios. A gente sempre ouve isso, no Livro dos Espíritos também diz que somos todos médios, mas principalmente pela essa capacidade que temos de nos comunicarmos com o plano espiritual. Então, a partir do momento que eu tenho condição de fazer uma prece, então a minha mediunidade ela está presente nesse momento. Então, médium não é somente aquela pessoa que vai estar trabalhando numa reunião mediúnica ou tendo uma característica mediúnica bem desenvolvida, né? Seja ela uma psicografia, uma psicofonia, ou um médium vidente, médium de cura. Não, independente disso, somos todos médios, principalmente porque temos essa capacidade de comunicarmos com a divindade, com a espiritualidade, amiga, com todo o plano espiritual. E o que vai nos tornar melhores ou não, no sentido dessa comunicação, ela aplicada ou não, ela é efetiva ou não, eficaz ou não, é a maneira como vamos gerir isso, como vamos administrar, como vamos fazer ela presente em nossa vida. A primeira coisa que nós temos que saber, então, é sobre essa glândula pineal, né, que é a epífise, e ela fica exatamente no centro da nossa cabeça, no meio dos nossos olhos, aqui atrás do nosso nariz. Essa glândula ela é importantíssima, porque ela... Olá, boa noite, Maria. Vamos pedir todos pelo seu sobrinho, Rafael, para que ele possa aparecer. Seja bem-vinda, tá, minha amiga? Seja bem-vinda, Vera, Geni, a todos. E vamos sim vibrar positivamente pelo seu sobrinho, tá, minha amiga? Em preces, que o Senhor, né, que a espiritualidade amiga possa interceder. Boa noite, Mauro, bem, meu amigo. Enfim. E aí a gente vai seguindo. No Espiritismo, essa glândula ela é conhecida como o centro coronário frontal, né? Onde tudo ocorre, acontecem essas comunicações. É como se nós tivéssemos dentro da nossa cabeça, no nosso cérebro, um dispositivo, um Wi-Fi, capaz de nos conectarmos com o plano espiritual. Então isso é interessantíssimo, porque deixa de ser algo que não é, como vamos dizer assim, algo que não seja palpável. A partir do momento que eu sei que eu tenho uma glândula, e essa glândula existe, e que ela está dentro da minha cabeça, e essa glândula ela é responsável por essa comunicação, a gente vê como que a espiritualidade já está se fazendo cada vez mais, né, provando cada vez mais a ciência de que maneira os fenômenos são naturais, né, a lei da natureza se dá.
Então é muito importante que a humanidade venha a conhecer isso. E a doutrina espírita, ela é esse presente. Ela é essa herança de esclarecimento, de fé raciocinada, de verdades trazidas pelos espíritos de luz, né? Grande falante do espírito de verdade, que vem nos orientar, nos guiar, nos iluminar pela codificação do professor Allan Kardec. Então nós temos aqui esse entendimento dessa glândula, sabemos que vamos nos comunicar, que nos comunicamos a todo tempo. E agora a gente vai entrar na parte o porquê isso acontece. Por que o ser humano precisa conversar com a divindade, sente essa natureza, essa necessidade de estar com o plano espiritual em contato, de fazer preces, de procurar Deus. Isso acontece desde sempre. Sempre acontece em todas as civilizações. Sempre tinha essa tentativa de comunicação, né, com os deuses, com toda a divindade que adivinha daquela cultura. Então sempre teve essa necessidade, mas isso está explicado aqui na questão número 5 do Livro dos Espíritos, e a gente vai dar uma olhadinha rápida, falando por que isso ocorre. A questão número 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Olha a pergunta. Olha que pergunta inteligente do professor Allan Kardec. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo de que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E os espíritos respondem: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Observem que quando a gente sente essa necessidade, a gente às vezes não consegue explicar, é porque ela é inata, ela já vem com o nosso espírito. E nós aqui sabemos que somos espíritos milenares. Trazemos histórias e histórias. Estamos nesse plano justamente para resgatar, para espiar, para tentar refazer aquilo que não conseguimos fazer da última vez. Então, olha como é importante essa oportunidade que estamos tendo de refazer a rota, de refazer o caminho, de refazer o plantio, a sementeira, semear novos propósitos, para que na próxima reencarnação possamos sim estar melhor do que estamos hoje. Então, quando a gente entende que a questão número 5 vem dizer para a gente, do Livro dos Espíritos, questão número 5, os Espíritos respondem que esse sentimento da existência de Deus, ele é inato a nós, assim como são inatas todas as virtudes. Então, cabe a nós fazer com que elas sejam desenvolvidas. Principalmente nós que estudamos a doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela dá os caminhos, ela dá o esclarecimento, ela dá a explicação. É uma fé raciocinada, uma fé trabalhada nas verdades, provadas principalmente pela ciência. Então não há por que a gente duvidar. E mais à frente, a gente vai ver que lá no capítulo 27, vai vir um questionamento, Allan Kardec traz isso pra gente, que às vezes muitas pessoas falam assim, mas se dos atributos da divindade, dos atributos de Deus, é justamente que Deus é imutável, como assim eu vou fazer uma prece? Se ele é imutável, ele não vai mudar de ideia. Então, observem como são os pensamentos humanos, materialistas, nossos pensamentos. Muitas vezes a gente se deixa encaminhar, se enveredar por esses tipos de pensamentos, questionar. Para que eu vou fazer prece? Por que eu vou fazer isso? E nós espíritas mesmo, assim, eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar e acabou. Mas o que a gente precisa entender é que os atributos da divindade, eu vou ler aqui também no Livro dos Espíritos, a questão número 13. Quando dizemos que Deus é eterno
infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações não têm meios de exprimir. Então vamos lá. Se eu entro pelo viés, pelo atalho de questionar os atributos de Deus, no sentido de que ele é imutável, de que ele não vai mudar de ideia, que não adianta eu pedir nada, eu vou estar também sabotando um princípio da justiça divina, que é o meu livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que todos nós temos e exercemos em nosso favor. A todo momento nós estamos fazendo escolhas e o livre-arbítrio é nosso. Mas então onde é que entra a prece? Por que é que eu preciso fazer prece? Observem, se hoje nós, no nosso corpo material, estivéssemos sem a nossa glândula epífise, a glândula pineal, porque tem o formato de um pino, essa glândula que proporciona a comunicação com a espiritualidade. Se eu não tenho essa condição de me comunicar, de falar, eu estaria preso como se eu estivesse numa masmorra. Imagina você preso num corpo físico e simplesmente não tem como se comunicar ninguém. Um dos momentos mais sublimes que temos todos os dias ao dormir é o desdobramento pelo sono. Ah, mas toda noite a gente se desdobra? Depende. Com que é que você alimenta a sua mente antes do seu sono? Como é feita a sua prece referencial, o seu propósito de desdobramento? Porque sabemos que a gente pode pedir a Deus o descanso do nosso corpo físico durante o sono. Eu preciso trabalhar amanhã, eu preciso fazer minhas atividades, eu preciso limpar uma casa, eu preciso ir ao banco resolver uma situação. Eu preciso estar com o meu corpo legal, estar sem sono, para que eu consiga fazer essas atividades. Mas o espírito não dorme. O espírito não tem sono. Então, a oportunidade maravilhosa que temos ao dormir é justamente cuidarmos desse momento antes de dormir, para que nós possamos ser encaminhados para lugares legais. Fazer um curso, auxiliar, ajudar, aprender, pedir a espiritualidade ao nosso mentor espiritual, aos espíritos simpáticos que nos acompanham, aos mentores da nossa casa espírita, como do grupo, o Núcleo de Estudos Carbachuta, que tem como mentor o Carbachuta. Então a gente pode fazer essas preces nos direcionando e pedindo humildemente que a espiritualidade amiga possa nos acolher, nos abraçar, no sentido que possamos aprender durante o nosso sono. Quanto a gente trabalha, quanta coisa acontece legal. Mas, se eu vou dormir ouvindo coisas ruins, muito chateado, se eu não faço uma prece, se eu não descanso meu espírito nesse sentido, não busco um caminho, um propósito para ele, para que lugar eu vou? Quais as companhias eu vou ter? Porque nós sabemos que os espíritos já deixaram isso bem claro para a gente, no livro dos espíritos, dizendo que nunca estamos sozinhos. E muitas vezes são os espíritos que estão conectados com a nossa vibração é que nos guiam, porque nós permitimos que assim seja. Então, a gente tem que ter esse cuidado e saber que existem essas preciosidades e elas são nos dadas a todo momento, a todos os dias. É difícil, somos humanos,
somos impacientes, somos imediatistas, nós queremos resolver tudo na mesma hora. Então é difícil, vivemos num mundo globalizado, onde uma coisa que acontece lá na Europa, nós estamos acompanhando aqui ao vivo, então sim, pelas mídias, pelas redes sociais, pela internet, então está tudo muito imediato. Mas a doutrina espírita explica para nós que o progresso não dá saltos. O progresso começa devagar. A cada dia eu vou semeando, avançando, melhorando, para que assim possa se dar o meu progresso. Existem as pessoas que duvidam do mundo espiritual e existem as pessoas que sabem que o mundo espiritual existe. Sabem, têm certeza, já conhecem. Então, aí já faz toda a diferença. E agora a gente partindo para o Evangelho, a eficácia da prece, que é o título do nosso estudo, que é o item 5 do capítulo 27, vamos ver o seguinte. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedires. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. A gente pede, mas muitas vezes a gente pede querendo uma solução, um milagre, algo que venha pronto. E a gente sabe que a espiritualidade, na verdade, ela não vai dar presente nenhum pra gente. Nada material. O que a espiritualidade vai fazer com a gente é simplesmente nos munir de paciência, de resignação, de amor, de entendimento e compreensão, de saber que aquela situação que eu estou passando é necessária. E a gente sabe também que tem duas situações ruins na nossa vida, os males que nos acontecem. Tem alguns males que vêm para nós, que são necessários, que estão na própria programação reencarnatória nossa. Nós mesmos pedimos, às vezes imploramos para termos essa oportunidade. Mas tem aqueles males que nós provocamos, aqueles que nós causamos, nós buscamos. Então esses não podem entrar na conta da espiritualidade. Aliás, nenhum deles pode. Porque a espiritualidade não é culpada de nada. Se eu tenho livre-arbítrio e se eu tenho uma reencarnação como moeda preciosa da justiça divina para que eu possa sempre estar me melhorando, para que um dia eu chegue à condição de espírito puro e perfeito, então eu preciso fazer o exercício de casa e procurar me melhorar sempre. E aí, é uma colocação bem legal que o Jorge Alahá, eu gosto muito do Jorge Alahá. O Jorge Alahá, ele faz uma analogia que eu achei bem interessante. Às vezes a gente faz prece, fica indignado, acha que a gente não consegue, que a bênção não vem. E ele diz o seguinte: a bênção está sobre nós o tempo todo, porque nos atributos de Deus diz que ele é soberanamente justo e bom. Se ele é soberanamente justo e bom, jamais Deus vai permitir que um filho seu não tenha a oportunidade de se melhorar. Então ele é soberanamente justo e bom. Está lá na questão número 13 do Livro dos Espíritos, nos atributos da divindade. E a partir desse momento, essa analogia do Jorge Alahá é o seguinte: nós temos uma chuva de bênçãos caindo sobre nós. Chuva de bênçãos caindo sobre nós. É o ar que eu respiro, é a saúde que eu tenho, é o caminhar que eu consigo, é um trabalho, é um teto, é um alimento, é o meu olhar sensível para a natureza, para um pôr do sol, para um luar, para a chuva, para um rio, um lago, uma formiga, um animal, o respeito pelo planeta.
Então, quando eu tenho as condições de consciência, de entender e interagir com todos esses presentes, essas bênçãos que a todo momento chegam até mim, eu consigo ser uma pessoa melhor, porque essas bênçãos chegam em mim. Mas a maioria das vezes, sabe como nós fazemos? Segundo Jorge Alahá, nós abrimos um guarda-chuva enorme. E as bênçãos vêm, batem no guarda-chuva e não chegam até nós. E isso não pode entrar na conta da espiritualidade. A espiritualidade não é responsável por isso. É minha preguiça, é minha impaciência, é a minha impertinência, a minha soberba, a minha arrogância. Tudo isso, a minha falta de autoconhecimento, a minha falta de amor próprio. Porque eu não posso ser capaz de fazer, me propor a um trabalho, uma tarefa, qualquer que seja ela, na casa espírita ou numa instituição, se eu não tenho amor próprio. Primeiro eu tenho que começar comigo, olhar para mim. Eu sou uma criatura, um filho de Deus. Eu venho dessa maneira, com esse corpo material, porque me foi necessário. Eu preciso aceitar e aprender a lidar com aquela diabetes que eu tenho, com aquela hipertensão arterial, com aquela situação minha da coluna. Tantas situações de saúde que temos e nos revoltamos ao invés de nos tornarmos melhor amigos, melhor amiga, melhor amigo daquela enfermidade. Porque se eu tenho um diabetes e se eu fico melhor amiga dela, eu vou entender que eu não vou sofrer por aquele alimento que eu não vou comer. Eu vou comer outro alimento e vou ficar bem, porque eu preciso de saúde. Agora, a partir do momento que eu me rebelo, não faço um tratamento, e aí, como é que vai ser? Então, a gente não vai a uma festa, a um parque, só se for para beber uma bebida alcoólica. Eu posso ir para comer uma maçã do amor, eu posso ir para comer uma batata, para não comer nada, para levar uma aguinha, caminhar, tomar minha água. Né? Tem pessoas extremamente alérgicas. Eu sou alérgica, eu tenho alergia alimentar. Então não é em qualquer lugar que eu possa me alimentar. Mas enfim, então cada um com a sua peculiaridade, com a sua diferença, com a sua necessidade de se enxergar no alto amor desse Deus soberanamente justo e bom que me permitiu a reencarnação como instrumento, ferramenta necessária para minha evolução e meu progresso moral, para que assim eu possa subir mais um pouquinho. Então essa analogia do Jorge Alahá, desse guarda-chuva enorme, que são esses guarda-chuvas? São essas irritações por nada, são essas impaciências por nada, são essas correrias loucas, desejando muitas coisas sem olhar o que eu já tenho. Então, eu não preciso pedir uma bênção extraordinária, eu preciso olhar com gratidão pelo que eu já tenho. Isso não significa que eu não deva procurar melhorar, avançar, progredir, não. De jeito nenhum. Mas o que eu não posso é ficar escravo da matéria. Que a matéria se torne totalmente o meu universo, o meu mundo. Então é preciso que a gente tenha esse equilíbrio. No item 6, Kardec vai dizer: a quem conteste a eficácia da prece, eu comecei falando isso, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-nas. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado de leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Mais uma vez, a importância do livre-arbítrio. Então, ao nos questionarmos, levarmos por esse pensamento, Allan Kardec traz aqui nessa questão do item 6, traz a gente de volta para o chão. Olha só,
Não é assim. Calma, não é dessa maneira. Então vamos tomar cuidado, vamos rever isso, porque a justiça divina, ela é atrelada à oportunidade de reencarnarmos de acordo com as nossas escolhas. Então o que eu passo hoje... mas o que eu passo é uma sentença, eu não posso melhorar? Não. A gente sabe que existe uma situação meritória. E existem também aquelas situações que... Um exemplo. Existe um episódio no livro Nosso Lar, que André Luiz narra, que uma mãe desencarnou, deixou 2 crianças e a criança mais nova, a mãe se tornou obsessora dessa criança. E a criança começou a passar mal, se sentir mal, tal. A criancinha mais velha, imbuída de inocência e de muito desejo profundo que a irmãzinha ou o irmãozinho melhorasse, fez uma prece do fundo do coração, um sentimento de verdade. Adivinha para quem ela fez a prece? Fez a prece para a mãezinha que tinha desencarnado, sem saber que a mãezinha era a obsessora da irmãzinha ou irmãozinho. Enfim, o que aconteceu? Aconteceu simplesmente que a espiritualidade amiga mais alto, né, se foi tocada pelo sentimento e intenção daquela criança. Então a criança fez uma prece para a mãe. A mãe não tinha condições de atender aquela prece da cura da irmã. A mãe estava em outra vibração, a mãe estava também precisando de ajuda, de auxílio. Mas a espiritualidade amiga, esse Deus infinitamente justo e bom, mais uma vez, lá nos atributos da divindade, ele vem dizer para a gente o seguinte: olha, o mérito, ele existe. Porque a prece, mais do que palavras, ela é sentimento, ela é conexão. Então, vou voltar aqui no capítulo, no item 1, no item 1 do capítulo 26, e vou ler rapidinho para vocês, para a gente fazer uma analogia também com a questão do Livro dos Espíritos. Quando orardes, não vos assemelheis, Jesus falando, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. O vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, os dará recompensa. Observem a fala de Jesus. Observe. Entrai no vosso quarto, fechai a porta e orai ao vosso Pai em secreto. Essas são as recomendações do Mestre, do nosso modelo e guia, Jesus. E aí a gente vem aqui e vê no Livro dos Espíritos a questão 659. Observe a pergunta que Allan Kardec faz. Qual o caráter geral da prece? Os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Essa questão, ela está vinculada àquele capítulo Lei de Adoração, tá? Lei de Adoração do capítulo 2º do Livro dos Espíritos. Então, questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Vou repetir. A prece, orar a Deus, é pensar nele, é aproximar-se dele, é comunicar-se com ele. O que Jesus falou? Jesus disse: entrai no seu quarto, pensar em Deus. Jesus diz: fechar a porta
E ele diz aproximar-se de Deus. O Espírito diz. Jesus diz, ora em seu Pai em secreto. E os Espíritos dizem, é pôr-se em comunicação com ele. Observem que essa conexão da fala de Jesus e posteriormente, nesse capítulo da Lei de Adoração, especificamente sobre a prece, no Livro dos Espíritos, a questão 659, a orientação que nós temos sobre o caráter geral da prece é exatamente o que Jesus disse lá no Evangelho. Isso que está no capítulo 27, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, observem que quando Jesus nos orienta a entrar no quarto, não entrar no quarto físico, até porque naquela época as casas não tinham quarto, só os palácios tinham quarto. As pessoas moravam geralmente numa casa de cômodo só, e ali a família ficava. Esse quarto é o quarto mental, é o meu quarto mental. É a minha mente. Então entra no quarto. Pensa em Deus. Eleva o pensamento. Quando a gente vai fazer uma prece, a gente fala, vamos fechar o nosso lado. Eleva os pensamentos. Nós estamos pedindo, vamos entrar no quarto. Cada um vai entrar no quarto do seu psique, da sua mente, do seu quarto mental. E quando ele diz, fecha a porta. Fechar a porta, os Espíritos dizem aproximar-se de Deus. Quando eu fecho a porta, eu coloco limite. Que limite é esse? É o limite do mundo material para a minha conversa que eu vou ter. Porque quando eu fecho a porta, eu preciso estar como Bartimeu, despido da capa. Quando vem dar um recado a Bartimeu, falando com ele te chama, tenha bom ânimo, ele te chama. E Bartimeu imediatamente levanta e retira a capa da mendicância e se apresenta a Deus. Então, quando a gente fecha a porta, a gente se apresenta a Deus. Pai soberanamente bom e justo, eis-me aqui, eu estou aqui. E conversa com Deus. Então veja que eu já entrei no quarto, eu já fechei a porta, e aí Jesus diz, ora em seu Pai em secreto, porque seu Pai sabe tudo sobre você, antes mesmo que você fosse gerado, antes mesmo de você pensar, antes mesmo de qualquer atitude, esse Pai soberanamente bom e justo sabe tudo que vai dentro do nosso coração, das nossas necessidades e também dos nossos merecimentos ou não. Então, observe que aí, seguindo, as 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece. Os Espíritos estão dizendo, louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. Será que estamos fazendo isso? Vamos olhar para nós. Será que estamos fazendo isso? Então nós estamos aqui nesse momento, trocando essa conversa, nesse estudo, com os nossos companheiros, amigos no núcleo de estudos Caribachuto, com os ouvintes da Rádio Espírita Web Ser Fraterno. Estamos todos conectados com esse pensamento, dessa doutrina de luz, essa doutrina que é a base da verdade, da fé raciocinada, da fé questionada, daquilo que nós precisamos ter certeza. Não há como ter dúvida. Como eu vou duvidar do livre-arbítrio? Como eu vou duvidar da reencarnação? Como eu vou duvidar da justiça divina e me dizer espírita? Não. As 2 coisas não vão caminhar juntas. Ou eu acredito em penas eternas, ou eu acredito na reencarnação. Então, a doutrina espírita, ela é clara, ela é claríssima sobre isso. A reencarnação, ela é
ferramenta útil e necessária para a efetiva aplicação da justiça divina em nossas vidas. E aí, a gente vai seguindo, e aqui eu acho muito interessante, anotei aqui, do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele faz uma observação sobre 4 tipos de preces. Prece horizontal, prece vertical, prece inclinada e prece descendente. Mas por que isso? E a gente vai entendendo por que essa colocação nesse livro, né? Ele entendeu que prece horizontal, horizonte, a prece assim, ela está alinhada com o quê? Ela está alinhada com a matéria. Tudo que eu faço de preces no sentido material, né, da minha vida, eu quero uma casa, eu preciso de um marido, eu preciso de um carro, eu preciso de uma viagem. Esses tipos de coisa não contem com espiritualidade. Espiritualidade não tem tempo para ouvir e cuidar de preces horizontais. As preces horizontais, elas são muito pequenas para incomodar a espiritualidade comprometida, responsável, ocupada. Mas tem um espírito que se manifestou falando que eu vou ter um carro. Bom, nós sabemos que existem espíritos brincalhões, espíritos que estão ali, né, um pouco conhecimentos e brincam e querem, nesse sentido assim, zombam, né? Tá brincando com a pessoa. Então, a doutrina espírita é muito, muito correta, muito certa. Quando a gente começa a estudar o Pentateuco, a gente já logo de cara, principalmente no livro dos médiuns, a gente logo de cara é orientado que espírito responsável, espiritualidade séria, ela não perde tempo com isso, ela não tem tempo para perder com isso. Ela não vai falar sobre adivinhações, ela não vai falar sobre coisas pequenas. O compromisso dela é muito maior, o compromisso dela é com progresso, o compromisso dela é com auxílio real. E aí nós temos a prece vertical, vertical. Essa prece é o nosso objetivo. Será que fazemos sempre preces verticais? Ou quando eu deito e coloco o meu pensamento em Deus na prece, eu quero pedir para um filho, para outro filho, emprego para um, emprego para o outro, não sei o quê, que não larga o marido, que não sei o que lá, que faz isso, faz aquilo, meu neto melhora no colégio, e eu vou me cercando de pedidos. E, às vezes, aquele pedido de verdade que eu deveria fazer em prece, coração, com conexão, com sentimento, com emoção, está passando batido. Que é de eu me aproximar de Deus, de eu sentir. A prece verdadeira, ela precisa ser sentida. Ela não precisa ser dita, não precisa ter palavra bonita, não precisa ter nada de... É um sentimento. Então, a prece de verdade, ela precisa ser sentida, ela tem que ser feita com o coração. Porque ela é uma conexão de Deus com a criatura. Nós, é um momento íntimo nosso, um momento intenso nosso. A gente precisa cuidar disso. E aí nós temos a prece inclinada. A prece inclinada é uma mescla da horizontal com a vertical. Então eu falo assim, Senhor, ajuda eu a vender essa casa para eu poder ajudar meu filho. Vou pagar uma dívida do meu filho. Olha, eu quero fazer uma coisa boa pro meu filho, mas para eu fazer uma ajuda para pagar uma faculdade, fazer alguma coisa, eu preciso vender a casa. Então eu estou pedindo para vender a casa para poder... Então às vezes a gente mistura tudo isso. E por fim nós temos a prece descendente, que nem deveria existir. Mas ele entendeu que deveria classificar. A prece descendente é quando eu desejo um mal para o meu próximo. Quando eu desejo que ele perca o emprego. Quando eu desejo que ele não tenha sucesso.
quando eu desejo que ele não consiga fazer aquela palestra espírita na casa. Então, quando eu tenho esses tipos de sentimentos, de vibrações baixas, para com o meu próximo, obviamente, é uma prece descendente. Na verdade, eu estou desejando mal para o outro. Agora, o que a gente precisa entender, principalmente sobre fazer prece, quem não passou por isso? Está indo para a casa espírita, está indo para um seminário, e aí a pessoa da família diz assim: ah, Érica, faz uma prece por mim lá. Ah, ora para minha mãe que está internada. Ah, ora para meu pai, não sei o quê. Cada um pede um tipo de prece, né? E a gente faz de boa vontade, a gente faz de coração. Mas a gente sabe que, muitas vezes, dependendo do nível vibracional da pessoa que pediu a prece, do afastamento dele da espiritualidade, ele não permite nem que o mentor, nem que a espiritualidade amiga, os espíritos simpáticos, familiares que estão ali para cuidar dele, se aproximem. Porque ele já se cercou de companhias que não permitem que os bons sentimentos se aproximem. Então ele já se colocou naquelas companhias, ele tem o livre-arbítrio dele. Mas uma coisa é positiva. Às vezes, quando a gente não faz uma prece pela gente, mas fervorosamente a gente reza, pede pelos enfermos, pede por a cura de alguém, pede pelo alimento de alguém, sim, a gente vai tentar ajudar, mas a gente não consegue tudo. Essas preces que fazemos em prol do próximo, na verdade, elas são todas revestidas em nosso favor. Nada é perdido. Tudo que eu faço para o outro vai encontrar um caminho de me encontrar de volta. Isso é simplesmente fantástico, isso é lindo. Isso é uma maneira melhor que temos de entender a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Porque aquilo que vai vir para mim vai encontrar uma maneira de chegar, porque eu tenho praticado bem. Eu tenho me cercado de músicas boas, de podcasts legais. Eu sempre falo, sempre vou falar que a doutrina espírita ela tem um arsenal de material, de estudos na internet, sabe, tanta coisa gravada, tantos estudos, a FEB disponibiliza estudo de todos os livros, sabe, explicações, é uma riqueza que temos. E às vezes a gente passa batido, e a gente não procura esses recursos. O Mauro está aqui, que não me deixa esquecer, é uma das coisas que mais me chamaram a atenção ao ter contato primeira vez com doutrina espírita, foram as radionovelas, as novelinhas, cada dia um capítulo. Nossa, como eu amava aquelas novelas. Hoje eu não tenho muito tempo, mas sempre que dá, eu estou acompanhando nesses grupos que o Mauro tem esse capricho de passar para todo mundo. O núcleo de Caribachuto está sempre fazendo esses grupos de estudos, de novelas, de livros. Então, assim, quem não gosta de ler, tem as opções, temos as opções, basta a gente querer realmente. E aí a gente vai avançando. E vamos ver aqui que Deus não lhe ortogou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer e a atividade para ficar inativo. Isso aqui é um puxão de orelha, tá? Olha só o puxão de orelha, Allan Kardec coloca pra gente. Deus não lhe ortogou, não deixou para mim, para você, para cada um de nós, a razão e a inteligência para que ele as deixassem sem serventia. Então, eu tenho razão, eu tenho inteligência, eu não uso. Eu não penso, eu não estudo, eu não me melhoro, eu não procuro um progresso. Para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para eu não querer. Então, Deus nos deu a capacidade de ter a razão e a inteligência, deu a capacidade de ter a vontade, e o que eu faço?
Eu não quero. É mais fácil fazer assim, ó, cruzar os meus braços e deixar a vida me levar. Não, na doutrina espírita não existe vida me levar. Na doutrina espírita não existe acaso. Na doutrina espírita foi tudo minimamente cuidado, trabalhado, montado, supervisionado, para que pudéssemos estar vivendo exatamente as situações que estamos vivendo. Obviamente que tem situações que eu provoco. Eu posso me melhorar. Então vamos olhar para nós, olhar para essa situação da prensa e ver de que maneira nós realmente podemos avançar. No item 7, no item... Gente, tá acabando? Meu Deus, eu não falei nada, tá acabando. Então, já tá acabando, mas eu vou fechar rapidinho aqui. Então, com o item 7. Falando sobre a providência e a previdência, né? Dessa máxima, concedido vos será o que quer, o que pedires pela prece. Forem lógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência se não acede a toda súplica se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor que nós o que é para o nosso bem. Então, olha só. O que Allan Kardec quis dizer com esse item 7? Ele quer dizer para a gente o seguinte: se é para o meu melhoramento, para o meu crescimento, olha, ele não vai mexer na minha programação reencarnatória. Observe. Se o médico fala que você precisa operar a sua vesícula ou a sua apêndice, porque senão ela vai supurar, olha, ele vai ter que fazer a cirurgia. Se ele vai fazer a cirurgia, ele vai te anestesiar e tal, mas você vai ter que te cortar para que você se cure. Então, dessa maneira que Deus age com a gente. E essa providência, essa previdência, a providência divina é aquilo que está ao alcance de todos nós. Todos nós. E a previdência? A previdência é o esforço que eu vou fazer para que essa chuva de bênçãos chegue até a mensagem que eu achei lindíssima do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico, o item 7, escrito o título A Semente. A semente. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, Coríntios 1, capítulo 15, versículos 37. Eu vou lá para o finalzinho que eu achei mais interessante. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Vou repetir. No esforço redentor é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Meus amigos, a gente encerra aqui, né, pela hora, e vamos agradecer, elevar os nossos pensamentos ao alto, louvar, bendizer, agradecer a esse Deus de amor e bondade infinitos, a esse Deus soberanamente justo e bom, que nos permitiu, dentro da doutrina espírita, dentro do direcionamento da fé raciocinada, compreender todos os fenômenos naturais, todos os fenômenos claros da vida imortal. Da necessidade que temos, Senhor, de progredir ao passarmos pela matéria. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais essa oportunidade de estudos
esse grupo abençoado, esse núcleo de estudos espíritas Caribachunto. Obrigada, Senhor, pela essa rádio abençoada que é a Web Ser Fraterno. Obrigada, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.